Muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que segue a SP Rio Mais aqui nas nossas redes sociais e também no site sprriomais.com.br. Neste mês de junho é realizada a campanha Junho Laranja, que foi criada para alertar a população sobre duas doenças importantes do sangue, a leucemia e a anemia. Nos dois casos, o diagnóstico precoce aumenta as chances de controle da doença, que atinge na maioria das vezes crianças, mas também pode atingir adultos e idosos. Para falar um pouco sobre esse caso, a gente recebe aqui a doutora Natália Teixeira, que é hematologista lá da Hemocor. Inclusive, tenho aqui do meu lado também o Gabriel Duarte, também que apresenta do lado comigo essa entrevista. E doutora, já começo perguntando qual que é a diferença das duas doenças, né? A leucemia e a anemia, que são dois nomes muito parecidos, mas que tem muita diferença entre elas. Seja bem-vindo aqui na SP Rio Mais. Primeiramente, muito obrigada pelo convite de vocês. É importante a gente falar sobre essas doenças, são doenças que a gente acha que conhece, porque a gente já ouviu alguém falar em algum momento da nossa vida, mas que é muito além do que a gente conhece realmente. São doenças que são graves, que têm grandes potenciais. Primeiramente, a anemia, ela é quando a gente tem uma diminuição dos glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos são um tipo de célula do sangue responsável por levar o oxigênio para todo o nosso organismo. Se eu tenho alguma coisa atrapalhando a produção ou destruindo de uma maneira muito rápida esses glóbulos vermelhos, eles caem, eu vou ter a anemia. E com isso eu vou ter os sintomas de cansaço, falta de ar, dor de cabeça, alteração de memória, você fica mais inquieto, você tem uma dificuldade para dormir, você pode ter dificuldade em manter uma relação sexual e aí por diante, porque todas as nossas células do cabelo, lá da raiz do cabelo até o dedão do pé, elas vão precisar de oxigênio. Então, eu posso ter sintomas acometendo todos esses órgãos. Isso pode vir por deficiências nutricionais, como o ferro, que é a mais comum de todas, ou a vitamina B12, o ácido fólico, alteração de tireoide, alteração do rim, alteração de coração e pulmão, alteração do fígado, enfim, tem diversas causas que podem levar à anemia. A leucemia, ela é um tipo de câncer maligno que acomete a fábrica do sangue, que a gente chama de medula óssea. Se eu tenho lá uma alteração na produção dos glóbulos brancos, que são as células de defesa, um deles para de se amadurecer e começa a se produzir de uma maneira muito grande e descontrolada, é uma célula doente, que ela não tem a função de defesa do organismo, começa a ocupar tanto a fábrica do sangue e ela quer só produzir isso. E com isso eu vou ter a anemia e eu vou ter a plaqueta baixa. Então, a leucemia, principalmente as leucemias agudas, que são as que mais temem a gente, que são mais assustadoras, que é desse tipo de câncer, vai gerar uma anemia profunda. Mas não são as anemias profundas que vão gerar leucemia, são coisas diferentes, tá? E é muito comum no consultório o paciente, minha mãe falou que se eu não tratar, vai virar leucemia. Não, não vai virar leucemia. A gente vai tratar, não vai virar leucemia em nenhum momento. Mas a leucemia, ela vai ter também a anemia como um dos sintomas, e daí a gente vai ter também esses sintomas de anemia. Mas eu também vou ter outros sintomas, como o aparecimento das ínguas, aqueles carocinhos que aparecem muito quando a gente tem uma infecção de garganta, que a gente vê no pescoço, mas eu vou ter isso em todo o meu organismo. Vou ter no pescoço, na axila, na região inguinal. Eu vou ter dores ósseas, eu vou ter manchas roxas pelo corpo, eu posso ter sangramentos, porque, como eu disse, todas as três grupos de células do sangue na leucemia são acometidos, enquanto que na anemia apenas os glóbulos vermelhos são acometidos. Sim. Gabriel? E doutora, qual que é a importância, você falando agora dos sintomas, de identificar rapidamente esse tipo de sintoma e fazer o diagnóstico precoce? Principalmente da leucemia. Né? Isso vale para qualquer tipo de câncer, Gabriel. Qualquer câncer, se eu tiver um diagnóstico precoce, eu vou ter mais chances de conseguir um resultado adequado, tá? Então, se eu pensar propriamente na leucemia, se eu tiver um diagnóstico precoce, eu vou pegar um paciente que tem menos plaqueta baixa, um paciente que tem menos anemia, um paciente que, às vezes, tem um número de células de defesa aumentadíssimo. Eu cheguei paciente a ter 250 mil células de defesa, sendo que o normal é você ter até 10 mil. Mas elas não funcionam. Então, não é que ela então, tem uma imunidade muito boa porque eu estou com um monte de célula. Não, porque todas elas não funcionam. Então, eu tenho baixa imunidade. Com isso, infecções. Então, um paciente que já chega para mim com anemia,
intensa, precisando de transfusão, plaqueta baixa, células assim exageradamente altas, que não funcionam, com pneumonia, com infecção na cavidade oral. É um paciente que, para começar o tratamento, já está muito mais debilitado do que aquele que eu pegar numa fase mais inicial, onde eu não estou precisando tanto transfundir, onde eu não tenho uma infecção atrapalhando a minha vida, porque a infecção realmente acaba agravando o caso. Então, se eu faço um diagnóstico mais precoce, eu tenho uma taxa de resposta ao tratamento muito maior. E doutora, uma coisa também que você falou, a questão do diagnóstico, qual que é o público que é mais atingido por essas duas doenças, né? Eu falei aqui no começo, né, que a maioria das vezes é criança, mas que também atinge adultos e idosos. Qual que é a faixa etária que é mais atingida por essas duas doenças? E também queria te perguntar, você falou também que a anemia é a questão da falta de ferro, né? Mas lembrando também que às vezes a pessoa de casa que está assistindo a gente não lembra muito o que são os alimentos com ferro. Tem como você falar para a gente quais alimentos são esses? E também além também dos remédios, né? Você falou inclusive das vitaminas que se usam para combater essas duas doenças. Isso. A primeira pergunta, então, você me recorda qual era, por favor? Não, qual que é o público que é mais atingido por essas duas doenças? Infelizmente, essa é uma doença que ela é um pouquinho democrática, tanto a anemia quanto a leucemia, tá? Ela não tem uma predileção específica, ela atinge homem, mulher, ela atinge criança, adulto, idoso, ela atinge o pobre, ela atinge o rico, ela atinge quem mora em São José dos Campos, em quem mora em Brasília, em quem mora no Ceará, em quem mora fora do Brasil também, tá? Sim. Ela é democrática, ela não tem uma predileção. Quando eu falo em leucemias, eu tenho diversos tipos, né? Eu tenho leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloide aguda, leucemias crônicas, não vou me estender muito nos subtipos, mas eu sei que a LLA, que é a linfoblástica aguda, ela realmente é um pouco mais prevalente na população idosa, e depois ela volta a ficar um pouquinho mais prevalente também na população idosa. Na população infantil, primeiro, e depois na população idosa. Sim. As leucemias crônicas eu já vejo mais nessa fase adulta, a partir aí dos seus 40, 50 anos na mieloide crônica, e nos adultos idosos, a partir dos seus 60 e pouco, 70, a leucemia linfocítica crônica. Mas eu posso ter, e vejo muitos casos de pacientes aí, na nossa idade, 20, 30, 40 anos, acometido por qualquer uma dos dois. Ela pode vir em qualquer momento. A anemia, se eu pensar nas anemias carenciais, que a 30% da população mundial tem uma anemia por falta de ferro, a população mais acometida são principalmente as crianças. Elas têm na parte de introdução alimentar e de desenvolvimento, então ela está numa fase onde ela usa muito porque ela está crescendo. Sim. Todas as células vão precisar do ferro, não é só a célula do sangue, então ela vai consumindo e muitas vezes tem aí uma restrição alimentar, ou porque não come, ou porque a familiar não tem condições de fornecer uma alimentação muito adequada, porque a gente sabe que isso é caro para muita parte da população que não consegue ter um bife de carne todo dia no prato, né? Então eu tenho essa população porque usa muito e às vezes não consome o que usa. Eu tenho as mulheres quando tem um fluxo menstrual muito aumentado, porque ela joga fora ferro toda a menstruação. Toda a menstruação, uma partezinha do ferro é jogado fora e não tem o que fazer, né? Faz parte do mecanismo da mulher mesmo, do organismo da mulher. Sim. Eu tenho, por exemplo, pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, onde a gente corta uma parte do estômago e eu desvio o trânsito intestinal. Então a pessoa pode comer super bem, mas como não passa o alimento pela região onde seria absorvido, não tem absorção e leva também a deficiência. Então, se eu tivesse que pegar algumas parcelas para pensar na anemia carencial, seriam as crianças, as mulheres com fluxo menstrual muito aumentado e a população que fez a cirurgia bariátrica. As origens são várias, então, né? São várias origens. Não é anemia, vai lá, toma o ferro. Não, tem que entender por que isso aconteceu. Não é para a gente ter uma deficiência de ferro. Nosso organismo ele é muito perfeitinho. Ele não é para ter uma deficiência, é para a gente absorver a quantidade que a gente precisa utilizar. Se eu estou com uma baixa ferro, alguma coisa tem. Ou eu não estou absorvendo, seja por não ingerir a comida, ou por ter algum mecanismo que me impeça a absorção, ou eu estou jogando fora. Sim. E daí o livro caixa não bate. O livro caixa, aquilo que entra é o que sai. Se entrou mais do que saiu, eu vou ter um saldo positivo. A gente vai ver que vai ter sempre um ferro bom. Eu posso ter neutro. Aquilo que entra e aquilo que eu perco continua no 0 a 0. Se for um 0 a 0 com valores adequados, está ótimo. Mas eu posso perder mais do que aquilo que entra. E daí eu vou ter um saldo negativo e daí vem a anemia. Com relação aos alimentos, se eu pensar nos alimentos ricos em ferro,
Principalmente a carne animal, tá? E quando eu falo carne animal, não precisa ser carne de boi. Pode ser frango, pode ser peixe, pode ser carne de porco, mas a carne animal é muito melhor. Por quê? A gente tem o ferro M e a gente tem o ferro não M. A gente usa o ferro M para fazer a nossa anemia. Nosso organismo é um organismo preguiçoso. Até o organismo da pessoa lá que faz crossfit todo dia, do marombeiro, lá dentro, ele não quer ficar gastando energia com o que não precisa. Sim. Então, se ele tiver o ferro M da carne, que é igualzinho o ferro que ele vai utilizar no organismo dele, tá ótimo. Ele absorve sem gastar energia. Entra na célula sem gastar energia nenhuma. Eu tenho o ferro dos vegetais, principalmente as folhas verdes escuras e aquelas leguminosas, aqueles grãozinhos que nascem dentro de uma vagem. Feijão, grão de bico, ervilha, lentilha. Se eu tiver aí comendo bem, eu vou estar comendo ferro também, só que é o ferro não M. Quando ele entra no nosso organismo, a gente gasta um pouquinho de energia que seja para transformar esse ferro. Então, assim, não quero que os vegetarianos e os veganos fiquem bravos comigo de jeito nenhum. A gente tem o ferro vegetal, sim, só que o nosso organismo gosta mais do ferro de carne. Então, para os meus pacientes que não seguem essa linha do vegetarianismo e do veganismo, eu falo, olha, alguma proteína animal, pode ser carne vermelha, pode. Ah, tem que ser fígado. Se você gostar de fígado, manda bala. Eu, por exemplo, não gosto, eu detesto fígado. Não, é terrível. Eu não como de jeito nenhum fígado. E também não falo para os meus pacientes que eles precisam comer. Desde que eles comam, saibam buscar as outras fontes. Então, alguma proteína animal, um pouquinho de salada, que também é importante não só pelo ferro, mas todo o resto dos benefícios dos vegetais. Você tem aí um feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, excelente. Você está com um prato riquíssimo em ferro, de todas as fontes, para o seu organismo conseguir absorver tudo que ele precisa. Tá? E a gente estava conversando antes que existem os alimentos que são um pouco sabotadores do ferro. Sim. Tá? Sim. Isso é importante também. Isso é importante, que a gente só pensa nos alimentos que absorvem, mas a gente esquece que tem alguns que podem atrapalhar. Um que ajuda muito você consumir junto são os alimentos ricos em vitamina C. A vitamina C é como se ela potencializasse a absorção do ferro no seu organismo. Isso pode ser através de um comprimido efervescente que eu compro na farmácia? Pode ser. Pode ser através de um suco de fruta cítrica, limão, laranja, acerola. A goiaba é riquíssima em fonte de vitamina C. Pode ser um suco dessa fruta para acompanhar a refeição? Pode. Ah, não quero fruta, não quero suco, eu quero comer a fruta de sobremesa? Excelente também, desde que seja tudo aí junto da mesma refeição. Quando chega no nosso estômago, mistura tudo. Não tem problema. Você pode escolher onde vai estar a fonte de vitamina C, mas vai te ajudar muito a absorver mais ferro. O cálcio vai te atrapalhar. Onde a gente tem cálcio? Nos leite, derivados de leites. Ah, mas leite a gente pensa no café da manhã, mas eu tô falando do almoço. Mas você nunca comeu um molho branco? Você nunca fez um estrogonofe? Você nunca quis botar aí uns queijinhos no meio da salada? Isso vai te atrapalhar um pouquinho. Então, óbvio que não é para tirar isso de todo mundo. E não é que eu falo para meus pacientes que têm falta de ferro que eles não podem comer estrogonofe. Eu só não quero que comam estrogonofe todo dia. Eu só não quero que toda refeição tenha um molho branco, tenha um leite, tenha um purê. Não. De vez em quando, tudo que é de vez em quando não é ruim. Mas se fizer isso todo dia, vai dificultar. O cafezinho depois do almoço também atrapalha o ferro. Atrapalha também? Também atrapalha o ferro. Só o café puro? A cafeína. Ah, cafeína. A cafeína. Então pode ser o café, pode ser o chá preto, pode ser o chá mate, o energético. Refrigerante, né? Refrigerante. E o café é o pós-almoço, mas se eu abusar ao longo do dia também. Então o paciente que tem uma deficiência de ferro, se ele for daquele que está sempre com aquele xícara de café do lado, vai atrapalhar um pouquinho a absorção. E doutor, antes da gente entrar também na questão do junho laranja, eu queria falar para você também que eu tive anemia, né, quando eu era criança e tudo mais. Eu tive até um certo risco de ter voltado a ter durante a adolescência, mas hoje o risco meu é 0. Eu queria saber como é que acontece nesses casos, né? Costuma, na maioria das vezes, o caso, por exemplo, uma criança que desenvolveu anemia durante a infância, ela acabar e depois voltar? Como é que é a duração dessas duas doenças, da anemia, principalmente, né? Porque a leucemia é outro caso, mas na anemia, como é que funciona? Eu tenho que entender mais ou menos primeiro por que você teve anemia na infância, né? Se for falta de ferro. Poderia ter sido, Deveria ter sido. Sim. Daí a gente vai buscar como é que era a sua alimentação quando você era criança. Você era do tipo de criança que comia de tudo? Bonitinho? Comia carne, feijão, arroz, salada? Comia meio que mandado ali, meio que no sofrimento. Na obrigação. Naquela obrigação. Se desse para passar, você passava. Então, assim... Cafeína do refrigerante eu usava bastante. Se for, por exemplo, porque você tinha uma diminuição da absorção, não por um problema intestinal, mas porque você não comia... e agora você come direito, o problema está resolvido. A causa foi detectada. Qual que era? A baixa ingesta. Sim. Se eu começo a ter uma ingesta adequada,
ótimo, você não vai ter anemia de novo por essa causa. Sim. Tá? Ah, não, eu tive essa anemia por falta de ferro porque eu tenho uma doença inflamatória no intestino que me atrapalha a absorção. Duas que são super comuns e estão super na moda que atrapalham um pouquinho a absorção do ferro: intolerância à lactose e intolerância ao glúten. Sim. Se a gente tem isso e a gente consome esse alimento que a gente tem intolerante, a gente faz uma inflamação crônica no intestino e vai dificultar a sua absorção. Ou tenho outras também inflamações intestinais. Mas se for algum problema aí de absorção mesmo, eu como bem, mas meu intestino não absorve por algum motivo, a gente tem chance sim de voltar, porque se a gente tiver de novo um descontrole desse quadro inflamatório intestinal, eu vou ter de novo uma baixa absorção e eu posso voltar a ter anemia. Sim. Entendeu? Ou, por exemplo, não, doutora, não foi nenhum desses casos, eu tive que fazer uma cirurgia onde eu perdi muito sangue nessa cirurgia. E daí eu tive uma anemia, minha mãe ficou me fazendo comer bife de fígado e eu fiquei com trauma disso. A gente também corrigiu. Entendeu? Sim. Então, assim, não é só o tratar e vai voltar. Não, mas é entender um passo antes. Entender o que aconteceu para vir a anemia. A anemia, ela é uma doença que pode ser grave, que requer atenção e que requer tratamento. Mas ela nunca vem sozinha. Ela nunca vem desacompanhada. Alguma coisa aconteceu no seu organismo para vir a anemia. E eu tenho que detectar. Se for uma causa que eu consigo reverter, está resolvido o problema. Eu tratei, consertei a fonte inicial do problema da anemia, e daqui segue, o risco dela voltar é muito mais difícil. Agora, se é uma causa inicial em que eu não consegui consertar, ou que tem riscos dessa causa inicial voltar de novo, daí não tem jeito, a anemia vai voltar em algum momento. Sim. Gabriel? E, doutora, falando agora sobre a campanha do Junho Laranja, quais que são as principais atividades desenvolvidas por vocês, médicos, durante a campanha? O que vocês têm em mente para trazer essa conscientização para as pessoas? Eu acho que a palavra-chave é conhecimento, Gabriel. A gente precisa conhecer. A gente só suspeita que a gente possa ter alguma coisa se a gente saber que ela existe. Se eu não souber que existe anemia, se eu não souber que existe uma doença chamada leucemia, eu nunca vou suspeitar se ela vier. Infelizmente, se eu pensar na leucemia, não é um tipo de câncer que eu consigo prevenir. Prevenir no sentido de mudar alguma coisa no meu estilo de vida para evitar que esse câncer venha. Quem que eu posso fazer isso? Câncer de pulmão, se eu deixar de fumar, eu vou diminuir muito o meu risco. Câncer de pele, se eu usar protetor solar, eu vou diminuir muito o meu risco de ter o câncer. A leucemia, não. A leucemia, ela vem a qualquer momento. Eu posso fazer um hemograma hoje, tá lindo, maravilhoso, passar uma semana, 2 semanas, fazer um novo hemograma e ter leucemia. Eu vou fazer hemograma toda semana? Não dá. A gente tem que ter vida. Então, tem que manter uma vida saudável, mas eu não consigo prevenir. Então, a palavra-chave é conhecer, saber que existe. Saber o que é uma leucemia e quais são os sintomas. Porque alguém pode estar vendo isso e falar assim, nossa, mas eu tenho isso, eu estou cheia de mancha roxa, eu estou cansada, eu sinto meu coração ficar mais rápido. Opa, será que pode estar acontecendo alguma coisa no meu sangue? Não é pensar, tem leucemia, vou morrer. Não. Mas será que não pode? Será que não vale a pena eu procurar um médico, falar os meus sintomas, ele avaliar se eu vou precisar? É conhecer, saber que existe e saber interpretar os sinais que o nosso corpo dá. Nosso corpo dá os sintomas pra gente, ele dá os sinais. A gente tem que se conhecer. A gente se conhece melhor do que qualquer um. Eu não conheço melhor meus pacientes do que eles próprios. Eles se conhecem muito melhor, eles sabem dizer se alguma coisa está errada com eles. Então, informar a população, dar conhecimento. Para anemia, falar, olha, existe isso. E na maioria das vezes, são causas tratáveis, causas que a gente consegue curar e resolver. Só que se a população não tem esse conhecimento, não reconhece esses sintomas, fica se perpetuando sempre com esse problema acontecendo no organismo. Então, é a campanha de conscientização, é informar o máximo possível para que todo mundo esteja ciente de que isso existe, que isso tem tratamento, que isso tem cura. Até nas leucemias eu falo, a gente tem cura para a leucemia. Eu preciso diagnosticá-las e quanto antes eu fizer, mais chance de eu conseguir curá-las. E doutora, além da campanha Junho Laranja, nesse mês também é realizado a campanha Junho Vermelho, né? Que, para quem não sabe, né, busca incentivar a doação de sangue. E eu queria saber, como é que esse incentivo é importante e como a doação de sangue pode ajudar diretamente os pacientes com essas duas doenças? A doação de sangue é imprescindível na minha Não só para essas duas doenças. Não só para essas duas doenças, mas de se eu falar para minha área, se eu for falar dessas doenças, não tem como eu pensar num tratamento de uma leucemia se eu não tiver uma doação de sangue. A gente tem que lembrar que doação de sangue é um ato voluntário, onde você, sem ganhar nada por isso, tira um pedacinho do seu dia para ir no banco de sangue,
ter uma agulha que não é fininha, furando seu braço e tirando aí em torno de 470 ml de sangue para ajudar alguém que você não conhece. Mesmo que você fale, não, mas eu vou lá e vou doar no nome do tio do meu amigo que está internado e está precisando de sangue. Não tem como garantir que esse sangue vai necessariamente para o seu tio. Mas do mesmo jeito que esse tio precisou usar o sangue de alguém desconhecido, você doar para alguém que seja desconhecido é tão nobre quanto. Sim. Então, assim, é um ato voluntário de amor ao próximo. E a anemia, a leucemia, a gente tem, como eu falei lá no começo, a gente tem uma produção muito grande dos glóbulos vermelhos, dos glóbulos brancos doentes, e a medula óssea, que é a fábrica do sangue, ela quer produzir só isso. Ela tem informação para produzir só isso. Vai produzindo, e com isso vai diminuindo a produção dos outros grupos, das plaquetas e dos grupos de anemia. Se eu pego um paciente que eu chego com uma plaqueta muito baixa, ou com sangramento, com risco de ter uma evolução desfavorável, eu preciso transfundir plaqueta para evitar, e eu tentar minimizar esses riscos. Ou se ele chega com uma anemia muito grande, por exemplo, se eu pensar na população, nossa idade, até aí algo em torno de 13 de hemoglobina seria o nosso normal. Se o paciente chega para mim com 10 de hemoglobina, tá tudo bem. É uma anemia leve, não vai precisar transfundir, não tem riscos iminentes. Mas se esse paciente chegar para mim com 3, 4 de hemoglobina, ele pode sofrer graves danos por isso, porque a célula do coração vai precisar do oxigênio que estaria sendo transportado por esses glóbulos vermelhos que não tem. A célula do cérebro seria, então o paciente pode infartar, pode ter um derrame, pode ter uma dificuldade para respirar por causa de uma anemia. Então, nesses momentos, eu preciso o quê? Eu preciso da doação de sangue, eu vou lá fazer, vou pedir 1, 2 concentrados de hemácias de acordo com cada caso. Só que para eu poder pedir, prescrever e o paciente receber, eu preciso que alguém tenha tido o altruísmo de dedicar um pouquinho do seu tempo para ir lá e doar. Nas anemias, num modo geral, principalmente se a gente falar nessas anemias carenciais, falta do ferro, B12 e ácido fólico, eu não transfundo tanto. Porque o problema não é a fábrica do sangue que não produz. Ela não produz porque ela não tem a matéria-prima. Então, a gente vai tentar corrigir sempre a causa. Mas, mais uma vez, se esse paciente também, por falta de ferro, chegar para mim no consultório com 4, 5 de hemoglobina, isso é muito, muito arriscado, não posso deixá-lo. E o ferro vai levar um tempo. Eu vou dar matéria-prima, vai ter um tempo para a fábrica do sangue produzir. Nesses casos, às vezes, eu preciso transfundir uma outra bolsa. Não é tão frequente quanto na leucemia, mas às vezes a gente também precisa. Mas eu não consigo pensar num tratamento de leucemia aguda sem englobar junto a transfusão. Isso faz parte do pacotinho. E doutora, a gente sabe, né, que para doar sangue você tem que ter uma certa lista de regras ali, né? Não pode, tem que fazer o jejum, tem que ter isso, aquilo. Tem algumas regrinhas. E para essas duas doenças, né, a leucemia e a anemia, tem que seguir as mesmas regras? Tem alguma regra diferente? O que muda nessa questão da doação? Não, para doação, assim, quem tem anemia não pode doar, ponto, acabou. Sim. Não adianta eu querer ajudar o outro e com isso piorar a minha situação. Sim. Então esse é o ponto básico, assim, se você tem anemia, não. E assim, é muito comum no consultório, o paciente vem lá com falta de ferro, daí eu corrijo a anemia, eu termino de corrigir, ele me pergunta, então agora eu posso doar? Não, agora você não pode doar. Dá um tempinho pro seu organismo, consome mais Descansa, um pouquinho dos né? alimentos, dá um descanso, vamos melhorar um pouquinho os seus níveis, porque agora que eu acabei de tratar, se eu te liberar para doar, você vai voltar aqui comigo para tomar ferro de novo. Então, respira fundo. Mas essas regras que se aplicam para doar, a gente tem que pensar em duas situações nas regras de doação de sangue. A primeira de tudo eu tenho algum problema no meu corpo que vai passar pelo sangue e vai atrapalhar quem vai receber. Isso é uma regra para a gente pensar. O outro lado eu tenho algum problema no meu corpo onde eu retirar 470 ml de sangue vai me fazer falta. É outra regra. O que eu vou pensar de regras para a doação, que vai atrapalhar quem vai receber? Às vezes, o uso de algumas medicações que podem fazer mal para quem vai receber, porque ninguém que vai receber sangue está saudável. Já é um organismo que está doente. Sim. Então, será que tem aí alguma medicação, às vezes algum hormônio? Será que eu tenho alguma infecção? E eu não falo só de infecção de HIV, sífilis, hepatites, que é o que mais vem. Será que você não estava gripado 2 dias atrás? E você vai doar o sangue agora? Não pode. Você vai passar o vírus. Ou será que eu tenho uma alergia muito intensa e com isso eu tenho os anticorpos da alergia que vai atrapalhar? Então tem essas regrinhas do atrapalhar. Não é só HIV e AIDS, HIV e hepatite que a gente está... Que é a primeira coisa que pensa. Né? Vai muito além. E o que pode ter no meu organismo que me atrapalhe? Por exemplo, será que eu sou um paciente que eu tenho uma epilepsia
e que se eu tirar mais ou menos meio litro de sangue, eu não posso fazer com que ele tenha uma crise convulsiva? Sim. Ou, por exemplo, tem muito comum os pacientes tomarem aqueles beta-bloqueadores, né? Para controlar a frequência do coração por alguma arritmia. Quando eu tiro 500 ml de sangue do seu organismo, o que seu organismo faz compensatório? Ele aumenta a frequência cardíaca. Se eu tiro o volume, ele aumenta a frequência cardíaca para que continue circulando o sangue de uma maneira boa. Se eu tomo um remédio que controla a frequência cardíaca do meu coração, ou seja, não vai ter esse mecanismo de resposta de acelerar o coração, que é benéfico para quando a gente faz a doação. Eu vou tirar o sangue e você não vai ter o mecanismo compensatório. O que vai acontecer com você? A pressão vai cair, você vai desmaiar. Se você desmaiar, você pode cair, bater a cabeça. Se você bate a cabeça, você pode desenvolver uma convulsão, você pode ter um sangramento. Então, tem essas regrinhas aí como um todo. Então, relembrando as regras mais rápidas para a gente doar e chegando lá você vai ver que vai ter muitas outras, mas aí vão te perguntar no privado. Tem entre 16 e 69 anos de idade, ser uma pessoa previamente saudável, não pode vir em jejum. Todo mundo acha que tem que ir em jejum, não é para ir em jejum, mas também não quero que faça aquele café da manhã com ovos e bacons. Eu quero uma alimentação não gordurosa nas últimas 3 horas, mas não pode vir em jejum. Tá bem descansado, não tem ingerido álcool e drogas nas últimas 12, 24 horas. Sim. E daí tem algumas outras particularidades que daí cada um, na vontade de doar, comparece lá no banco de sangue mais perto de casa, vai passar por uma entrevista onde vai ser perguntado 1000 outras coisas da sua vida e daí você consegue tirar suas dúvidas. Perfeito. Doutora Natália Teixeira Souza, hematologista, muito obrigado por vir aqui a SP Rio Mais, explicar um pouco sobre essas duas doenças, né, a anemia, a leucemia, explicar o que é o junho laranja e também como o junho vermelho engloba junto também com o junho laranja. Agora fala aí para o pessoal de casa, faz para te procurar também o Hemocor aqui em São José dos Campos, faz esse serviço aí para o pessoal de casa que está conferindo aqui a entrevista. Eu trabalho nessa clínica chamada Hemocor, é um centro de hematologistas, sou eu e mais outros 6 médicos só do sangue. A gente tem um hematopediatra, então se você tiver seu pequeno, sua pequena que também precise de uma ajuda nossa, a gente fica aqui na rua Teopompo de Vasconcelos, número 147, na Vila Diana. É fácil de chegar, a gente tem estacionamento próprio. Qualquer dúvida, não precisa nem falar assim, fiz hemograma e tem anemia. Se você se identificou com esses sintomas que eu falei, procure a gente faz os exames. Pode ir diretamente lá, não precisa passar por algum outro médico para vir, não. Marque uma consulta, ligue, tem o site, tem as redes sociais da clínica, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o site, tem todas as informações, chama Hemacore. E a gente vai estar lá prontíssimos para recebê-los para quem precisar. Perfeito, doutora, muito obrigado. Obrigado também, Gabriel, por participar aqui dessa entrevista. Até uma próxima oportunidade. E para você, essa é a SP Rio Mais, trazendo conteúdo de verdade.